Cósmico. Namastê, pessoal, ouvintes da Rede CUBEF do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, ouvintes da TVJ São Tomé das Letras. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre ufologia, temas correlatos. É sempre um prazer estar aqui buscando trazer alguma coisa de diferente para falar com você e tentar descobrir o que vai interessar o ouvinte, né? Não o que interessa a mim. Eu gosto muito de fazer esse programa e estou sempre caçando um tema diferente. Às vezes eu esbarro casualmente num tema bacana que aparece na mídia, alguma coisa que as pessoas me enviam, né? E recentemente um rapaz postou, uma pessoa, nem sei quem é, os vídeos, alguns highlights, né, alguns pontos altos daquele fórum de contatados que a UFO promoveu lá no Sul. E eu não estive presente, mas sei que alguns grandes nomes estavam lá. Estava o Vitório Peré, né, aquele que conheceu o Irangê na Operação Prato. Tava o Travis Walton, tava aquele foi abduzido, que fez o filme Fire in the Sky. Tava tinha vários, a Miriam Delicado, né? E também a Debbie Jordan, entre outros, né? Muitos outros bacanas que tinham lá, né? Muito bem selecionado. Mas uma coisa que eu acho é que, por exemplo, a gente tem que fazer uma distinção entre o que é um abduzido e o que é um contatado, né? A própria ufologia científica faz essa distinção, em dizer que não existem, que não acreditam em contatados, né? Teoricamente, a ufologia científica renega os contatados. David Jacobs renegava os contatados, achava que não tinha essa história. E então, por exemplo, o contatado, no conceito geral das coisas, é aquele que tem um contato mental com o extraterrestre, ou aquele que tem um contato frequente de cunho telepático, em sonhos, em vozes, né, vamos dizer, aquele que ouve um extraterrestre na sua mente, né? Enquanto que o abduzido é aquele que foi levado para o bordo da nave, geralmente para uma coleta de esperma, para uma experiência médica, e foi levado geralmente, muitas vezes uma vez só, ou seriadamente, mas não tem um contato com o extraterrestre de uma forma mais contundente. Então, por exemplo, a gente recebe todos os dias, principalmente no caso da abdução Gray, né, que é onde o David Jacobs se especializou, ele falava muito dessa história de que o extraterrestre, o Gray no caso, não tinha interesse em contato. Ele só tinha interesse em pegar óvulos, o espermatozoide, e fazer bebês híbridos. Então ele não contatava, segundo David Jacobs, ele não contata as pessoas que são as suas, vamos dizer, as suas vítimas, os seus abduzidos, né? Então é um contato impessoal, um contato meramente médico, clínico, quase veterinário, né? Eles tratam praticamente o humano como você trataria uma vaca, um gato, um cachorro, colhendo o esperma e pondo de volta no meio ambiente. Então, por exemplo, os contatados, né? Quando esse termo contatado surge nos anos 50 lá com o George Adamski, com o George Fantassio, com o Orfeo Angelucci, né? São caras que alegavam ter um canal de comunicação mental, telepático, canalizar, né? Canalizar mesmo, receber os extraterrestres, né? Então, nessa linha de contatados, você tem, por exemplo, no Brasil, você tem Laércio Fonseca, você tem
Trigueirinho, né? Tem várias aí, a Bianca, né? Mas então, e aí, por exemplo, e no caso quando eles convidam, por exemplo, a Debbie Jordan, ela foi abduzida uma vez, né? Ela estava lá, aquela famosa, teve uma experiência até meio desagradável, os extraterrestres deram um choque nela, né? Na garagem dela, isso aí. E ela foi pro jardim e tinha um monte de greys e coisas assim. O Travis Walton, por exemplo, que foi o que virou aquele filme Fire in the Sky, ele na verdade não é, ele é o menos contatado, né? Ele é o típico abduzido, porque ele estava passeando com os amigos na estrada, se aproximou de um UFO indevidamente, praticamente levou um choque quando ficou embaixo do UFO, quase morreu, né? E aí parece que os extraterrestres levaram ele embora. E segundo Laércio Fonseca, por exemplo, que fala sobre, comentou o caso de Travis Walton em um dos seus vídeos, o Travis Walton foi levado para dentro da nave para ser curado, né? Provavelmente porque ele ia morrer com o choque do próprio contato com o UFO. Ele entrou na zona de... O Travis Walton foi imprudente, andou dentro da zona de antigravidade da nave, andou para baixo da nave, onde tem uma região de baixa gravidade. E nessa região de baixa gravidade, o Travis Walton se ferrou. Ele levou um choque, foi jogado para fora, foi ejetado e praticamente quebrou a cabeça batendo no chão, né? Voou para trás e depois foi levado para dentro da nave. Então, supostamente já inconsciente. Ou seja, ele foi, na verdade os extraterrestres consertaram, vamos dizer, um erro, né? Teria sido um erro, um acidente. Nem era para eles ter sido levado, penso eu, né? Pelo menos essa é uma teoria interessante que o professor Laércio lançou, e eu concordo nesse caso. Que ele não era para ser abduzido, ele atrapalhou uma emissão de uma nave. E depois ele foi lá e viu Grace, e viu extraterrestres nórdicos, tal, e lá dentro da nave, etc. Então, assim, vamos discutir se o Travis Walton e a Debbie Jordan são contactees, né? Ou são abductees, são contatados ou são abduzidos, né? Por exemplo, no caso, um terceiro caso dessas entrevistas que eu assisti, né, da UFO que eu assisti pela YouTube, uma muito excelente foi a da Miriam Delicado. Essa Miriam, é um nome engraçado, né? Como é que uma americana pode chamar Miriam Delicado, né? Delicado mesmo, de delicadeza, delicado. Miriam com M-I-R-A-M, Delicado. Essa Miriam é Delicado, que eu considero realmente uma contactee. Uma contactee mística, né? É engraçado estar ali no fórum de contatados faz todo sentido, né? Mas totalmente fora do contexto de ufologia científica. A Miriam Delicado, porque não tem como ser contatado em ufologia científica, isso é uma contradição em termos, né? Como ser petista de direita, não tem... são duas coisas opostas. Se você é contatado, você é, por essência, uma pessoa de ufologia mística, de ufologia esotérica, holística, se você preferir. Essa Miriam Delicado, ela conta... A história dela tem mais ou menos um formato de abdução. Ela estava em 88 na Nova Inglaterra, né? Na British Columbia, na Colômbia Britânica, numa estrada no Canadá. Ela teve um encontro, ela estava no carro, né? Ela conta isso lá no congresso dela, que no congresso no fórum de contatados, que ela é muito emotiva, ela chora durante as palestras. Ela é muito delicada mesmo, a menina delicada. E aí ela comenta que ela estava passeando, né?
ela com 4 amigos, e ela teve um sonho onde ela viu seres extraterrestres que falam assim: logo estaremos com você. E de repente esses seres e de repente ela dorme de novo no carro, e de repente mais para frente uma luz se aproxima, uma nave oval discoide desce, né? E seres de aparência humana, loiros, de olhos azuis grandes, né, com um símbolo triangular, um uniforme azul, mas de aparência bastante próxima do humano, convidam ela para sair e pegam ela pela mão, com uma mão fria, né? Que essa mão fria que ela compara a uma lata gelada de cerveja, né? Aquela consistência fria e lisa, né? E esses seres levam ela para dentro da nave e colocam ela numa cadeira de luz, feita de luz pura, né? E os dois seres que ela considerava muito intimidantes pela sua força espiritual e mental, começam a passar uma tela onde ela vive os conhecimentos, né? Uma tela holográfica onde cenas do passado, do presente e do futuro do universo passam para ela. Uma série de conhecimentos são passados para ela de uma forma holográfica, mas que você conseguia sentir, mais do que passar só imagens, você conseguia sentir as cenas, sentir a atmosfera das cenas, né? Por exemplo, que a questão da destruição da Atlântida, né? Que teria sido porque os atlantes tinham conhecimento suficiente para destruir, né? Causar uma destruição muito grande no universo. Então foi necessário destruir essa civilização, porque era um conhecimento muito grande em mãos erradas, e que os extraterrestres que já estavam aqui naquela época observando resolveram reimplantar a vida, começando do começo, e colocaram os indígenas. Então ela tem uma constante admiração pelos indígenas, ela tem um contato com os índios Hopi, né? Ela fala muito dos índios Hopi e da admiração que ela tem pelas culturas indígenas, que seriam a forma da pureza, porque o humano destituído do seu poder destrutivo, né? Quer dizer, vivendo em contato íntimo com a natureza, voltando de volta às raízes, pela vontade dos próprios extraterrestres, segundo ela, combatendo aquele perigo que era, por muito poder no mundo ser humano, sem estar preparado, virou o que virou a Atlântida, que eles precisaram destruir, né? Os extraterrestres mesmo decidiram que tinha que ser destruído, né? Então, de acordo aqui, eu estou aqui com alguns textos da Miriam Delicado, né, que eu peguei aqui, que as pessoas, ela fala assim, por exemplo, que as pessoas ficam muito preocupadas, assim, como era a forma da nave, como era a forma do ser, não sei o quê, qual é a origem do ser. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me perguntam: quem é siriano, quem é liriano, quem é pleiadiano, quem é draconiano, quem é, né? E ela fala assim, e ela detesta isso. Ela fala assim, porque os seres que ela viu são claramente nórdicos, tá? Então, por exemplo, numa classificação ufológica comum, eu chamaria de ETs nórdicos, provavelmente pleiadianos, né? Quer dizer, a gente associa os nórdicos à origem pleiadiana. Loiro de olho azul, aparência humana, nórdico, né? Mas ela não gosta, ela chama de grandes ancestrais, the great ancestors. Ela chama esses caras de grandes ancestrais, ou seja, eles são seres que estão acompanhando a humanidade aí há 1 milhão, 2 milhões de anos, eles sabem tudo que aconteceu aqui, que vai acontecer, e estão preocupados, né, com o destino que a humanidade está tomando, como foi no caso da Atlântida, né? Então, parece que a história se repete, né? Quer dizer, eles têm que ficar de olho de novo numa civilização perigosa, meio maldosa, né?
inconsistente, autodestrutiva e tal, que é a nossa, que está aparentemente se acabando em conflitos, né? E aí, por exemplo, ela fala que ela chama de loiros altos de olhos azuis, extraterrestres loiros altos de olhos azuis. Ela não usa o termo nórdico, em hipótese alguma, né? Até porque eles não são nórdicos mesmo, eles não são suecos, né, geneticamente, embora pareçam, né? Que esses seres estão interligados à humanidade, segundo a Miriam Delicado, né? De maneiras que mal compreendemos, né? E o que está claro é que esses seres dividiram comigo fatos da história da humanidade que continuam a dar suporte para a humanidade como um todo. Ou seja, eles nunca foram embora, né? Mas eles também não interferem no livre-arbítrio da humanidade. Isso é uma coisa da Confederação de Planetas, é uma coisa que a gente sabe. Ela está colocando em outras palavras aquilo que a gente já sabe. Ela falou também, muito apropriadamente, que ela foi levada um dia, ela, por exemplo, ela fala assim, que os encontros dela, depois desse primeiro encontro, foram de natureza astral, quer dizer, são em sonhos, são em visões, são em vozes, canalizações, quer dizer, ela é a típica contactee mesmo, né? Diferente do caso do Travis Walton, eu contesto a ideia de Travis Walton como um contactee. Eu colocaria ele como um abductee, um abduzido, um não contatado. A não ser que ele esteja canalizando alguma coisa, não é o caso. Eu sei que o Travis Walton conta sempre a mesma história, que ele estava na estrada, que os amigos dele, né? Mesmo, por exemplo, a Betty e o Barney Hill, eles são abduzidos ou são contatados, né? Eles tiveram só um encontro com que deu origem ao livro. Então, eles são os primeiros abduzidos da história. Ou seja, nos anos 50, caras como George Adamski, caras como George Fantasso, George King, eles diziam que tinham contato com o ET. Eles diziam que o ET batia um papo com eles constante, mentalmente, como está fazendo a Miriam Delicado. A Betty e Barney Hill quebraram esse paradigma, e a partir deles surgiram muitos outros casos de pessoas que falaram que viram só uma vez o ET, né? E que foram pegas para um experimento, ou para um contato ocasional, né? Para um exame. Então, o abduzido é uma coisa um pouco diferente de contatado. A gente pode até discutir que todo abduzido no fim vira um contatado, porque aquela experiência muda a vida dele. Então, na verdade, mesmo que no momento inicial ele não entenda alhos com bugalhos do que aconteceu com ele, e não acha aquela experiência positiva, aquela experiência de abdução, por mais desagradável que tenha sido, começa a mudar a visão de mundo dessa pessoa. Então a gente pode dizer que todo contatado é abduzido. Nesse sentido, todo abduzido é contatado. Nesse sentido, está dentro o Travis Walton como contatado, senão fica estranho, né? Depois, por exemplo, ela fala assim, ela fala, por exemplo, que ela estava muito nervosa no dia do fórum e que ela estava com dor no pé, né? E que aí ela perguntou para os ETs assim, será que vocês vão me deixar aqui sozinha para falar com essas pessoas? Ela parece ser meio tímida. E aí a dor no pé dela passou, e a dor nas costas que ela tinha também, que era como um sinal de que os ETs estavam lá. Eles deram uma espécie de cura para ela se sentir melhor, né? Quer dizer, essa é aquela coisa de que o contato extraterrestre é sempre muito sutil, é muito miúdo, muito silencioso, entendeu? As pessoas querem uma coisa muito bombástica. É difícil isso, né? Contatado que tem efeitos bombásticos que eu conheço é o Thomas Green Morton, que teve aquela história de que num congresso duvidaram dele, e aí ele começou a sair uma bola de fogo da janela e começou a passear pela plateia e apavorou todo mundo, né? Mas é uma coisa incomum dentro da ufologia, né? O contato ser tão visível assim a todos. Geralmente ele é mais intimista, ele é mais interno teu.
É você com eles, né? E a Miriam Delicado fala, por exemplo, também sobre a questão dos extraterrestres considerados negativos, né? Que ela é levada à base de Dulce, lá no Novo México, Dulce Building, onde teoricamente os Greys, os reptilianos, fazem as experiências em conluio com o governo americano, né? Experiências eticamente questionáveis, e que essas experiências são de cunho genético. Então, misturar humano com um cachorro, entendeu? Misturar... fazer experiências eticamente inaceitáveis, né? E que ela viu um horror absoluto. Ela não conta o que é esse horror absoluto, né? Eu tinha muito interesse que ela dissesse o que ela viu. Ela não fala, né? Pelo menos nessa palestra do Congresso de Contratados da UFO, não falou. Eu vou procurar em outros lugares. O que ela viu no edifício Dulce, na viagem astral dela, não foi em corpo físico. Que os próprios seres dela, os nórdicos, os grandes ancestrais, falaram assim, olha, nunca vá ali, porque é muito perigoso, é muito horrível o que acontece ali. E aí um ouvinte da palestra perguntou para ela, mas os extraterrestres não podem, esses extraterrestres, digamos, do bem, não podem impedir esse tipo de ação usando humanos para fins cruéis? Ela fala, não, porque existe o livre-arbítrio também do governo americano de fazer esse acordo, né? Existe também o livre-arbítrio, existe o livre-arbítrio para você fazer as duas coisas, tanto para você fazer coisas boas, como para você fazer coisas ruins. Você pode se associar a quem você quiser, né, no universo. Então eles não podem controlar tudo que os extraterrestres, nenhuma força extraterrestre pode controlar tudo que as outras forças extraterrestres fazem, ou que os humanos se predispõem a fazer com estas outras forças extraterrestres. Ou seja, se você, por exemplo, se você se associa em troca de tecnologia e oferece humanos em sacrifício, né, que é o que parece que o governo americano dizem que fez lá em Dulce, então esse é um direito da humanidade, dessa parte da humanidade que está representada ali pelo governo americano, de fazer aquilo, né? Eles têm o livre-arbítrio, são eles que se responsabilizam, são eles que vão pagar um dia por isso, né? Então, outra coisa interessante é que a Miriam Delicado fala que, por exemplo, que a ligação dela com os índios, né, essa ideia de que os índios são a pureza, né, que ela coloca como grandes ancestrais, dando a sua honra merecida na história, né? Ela escreve assim: eu os contato atualmente em comunicação telepática no meu estado desperto, assim como nos meus sonhos e meditações. Eles têm uma comunicação profunda com os indígenas da Terra, e as grandes mensagens que eles dirigem comigo: protejam os indígenas, verdadeiros cuidadores da Terra. Quer dizer, ela acha que tem que proteger os indígenas, porque isso é proteger o bem-estar do planeta, né? E dos grandes ancestrais, a principal mensagem é: o futuro de toda a vida está nas nossas mãos e virá junto nos corações e trabalho juntos para proteger a vida da Terra. Então ela fala que os indígenas são implantados pelos próprios extraterrestres para que vivessem naquela simplicidade, e vivendo naquela simplicidade não perdessem, não se corrompessem pelas tecnologias indevidas como que existiu na Atlântida. Então, eles são guardiões do planeta, segundo a Miriam Delicado. E aí, por exemplo, ela, tanto que a ligação dela com os índios, especialmente os índios Hopi, né, lá do Arizona, é tão grande, ela bate tanto nessa tecla dos índios, né? Ela que não é indígena de jeito nenhum, ela é loira, entendeu? Americana. Que ela chama o blog dela de Profecia, The Blue Star Prophecy, a profecia da estrela azul. E o que é a profecia da estrela azul? A profecia da estrela azul
É uma profecia dos índios Hopi, né? Que diz que, por exemplo, que quando a estrela azul Katina fizer sua aparição nos céus, o quinto mundo emergirá. Os Katinas é uma dança dos índios Hopi, né? Que eles se vestem, é mais ou menos como aqui no Brasil os índios têm o Beto Cororote, né? Se vestem com formas que parecem extraterrestres. Esses Katinas seriam como os Hopis desenham, concebem, imaginam os extraterrestres, né? De acordo com, eu vou ler do inglês, né? De acordo com a lenda Hopi, reportada por Frank Waters, no começo dos tempos, o Deus criador Taiwoa criou seu filho Sotunan para construir os lugares adequados à vida. E a partir do nada, Sotunan criou 9 universos e mundos, um para Taiwoa, um para si mesmo e 7 outros para a vida. Os primeiros 3 desses mundos, Tokpela, Tokpa, Kushkushka, estavam inabitados e foram destruídos por corrupção e pela maldade do homem. Não, já eram habitados e foram destruídos pela corrupção e pela maldade do homem. Cada vez que um dos mundos era destruído, os Hopis bondosos eram levados para baixo do solo e salvos da destruição, para mais tarde emerger e popular o novo mundo. É como o relato da Karen no livro da Cássia, que eu escrevi com a Cássia, o relato de Karen, né? Que os índios eram levados para baixo para preservar a espécie humana de alguma forma. De acordo com os livros de Walter, que foram escritos nos anos 60, os Hopis acreditam que a humanidade está residindo no quarto mundo, Tuakati. E como os mundos prévios, Tuakati também será destruído por causa da corrupção da humanidade. Quer dizer, são camadas de construção de mundos. Sinais de destruição. 9 sinais de destruição foram descritos por Whitefeather, pelo Pena Branca, um senhor ancião dos Hopis, para o autor Bob Frisell, em 1958. Os sinais foram gravados no livro de Frisell, algumas conforme consta no livro. O primeiro sinal: a chegada do homem branco, que como Pahana, o homem que tem a terra, o homem que toma a terra que não é sua, e que depois atinge seus inimigos com trovão, com as armas de fogo. Segundo sinal da destruição do mundo: nossas terras verão a chegada dos objetos com rodas, cheios de vozes. Nessa saúde, meu pai viu esta profecia virar verdade com os seus olhos. Ou seja, os carros, né? A terceira profecia: a estranha besta, que parece um búfalo com grandes chifres, correrá a terra em grandes números. Isso meu pai viu com seus próprios olhos, eram os trens. Quarta profecia, quarto sinal do fim do mundo: a terra será cortada por cobras de fogo, cobras de ferro, quer dizer, os trens. A terra será cortada por uma aranha gigante, seriam as estradas. A terra será cortada por rios de pedra, que farão desenhos no sol. Essa eu não entendi. Você ouvirá o mar se tornar preto, e muitos seres morrerão. E muitos seres marítimos morrerão por causa disso, quer dizer, são as manchas de petróleo. O 8º sinal: você verá muitos jovens que vestem cabelo longo como meu povo vir e juntar-se às nações tribais para aprender seu caminho e sua sabedoria. Quer dizer, o movimento hippie, os brancos, né, se interessando pela cultura indígena, quer dizer, um retorno à cultura indígena. Também é um sinal do fim. Alguns acreditam que esses 8 sinais já foram cumpridos, né?
e são referentes a eventos passados. O primeiro sinal seria a referência aos europeus chegando na América do Norte, o segundo é a referência às carruagens, a exploração da América do Norte pelos brancos. O 3 e o 4 significam a chegada do gado, a construção das estradas e a proliferação das linhas telefônicas, segundo a interpretação do autor. O nono final de destruição seria você vai ouvir que da habitação nos céus sobre a terra haverá uma grande queda. Aparecerá como uma grande estrela azul. Após isso, as cerimônias do meu povo cessarão. Peraí, vamos entender de novo. Você ouvirá uma dwelling place in the heavens, quer dizer, uma habitação nos céus, quer dizer, uma nave, né? Muito acima da terra, cairá em uma grande colisão. Aparecerá como uma estrela azul. Após isso, as cerimônias do meu povo cessarão. A ideia da estrela azul Katina, marcando o fim dos rituais Hopis, é refletido no livro de Waters, o livro dos Hopis, em que ele coloca que o fim das cerimônias Hopis virá quando um Katina remover sua máscara durante uma dança na praça, perante as crianças não iniciadas. Eles dançam mascarados. O dia que um Katina retirar a máscara, acabou o ritual. A ausência dos cerimoniais Hopis coincidirá com a destruição do quarto mundo, o mundo atual. Waters sugeriu que a Terceira Guerra Mundial começará nos Estados Unidos que será destruído parcialmente pela guerra, deixando apenas o Hope e suas terras intactas. A guerra e o fim do mundo é descrito como conflito espiritual com os assuntos materiais. De acordo com a profecia Hope, conforme projetada por Waters, a estrela Katina é visível todos os dias quando o dia da purificação for chegado, e o verdadeiro irmão virá à terra na busca dos Hopes, que aderirão voluntariamente aos seus antigos ensinamentos. E o verdadeiro irmão branco, né? Ou seja, um ET nórdico, quer dizer que tem uma aparência branca, mas não é o homem branco europeu, né? Encontrará aqueles que ainda seguem o verdadeiro modo Hope de vida, que serão recriados e salvos da sua destruição. Assim, a mitologia Hope fala das visões alternativas da profecia, em que o irmão branco, numa versão alternativa da profecia, falha na sua missão e não consegue achar os homens puros. E nesse caso, a Terra seria completamente destruída e ninguém seria salvo. Quer dizer, realmente tem um cunho extraterrestre forte essa ideia Hope. O verdadeiro homem branco que ele está se referindo deve ser os ETs nórdicos, aqueles que a Miriam Delicado encontrou. Tá? Então, só para concluir, esse é um relato. Eu estou comentando um pouco sobre a Miriam Delicado, né? Considerando que ela é de fato uma contactee, no sentido antigo da palavra, e que está correta ali no fórum de contatados, porque eu contesto um pouco a ideia de Travis Walton como um contatado, se ele foi só abduzido uma vez. A Debbie Jordan, talvez mais profundamente envolvida com o assunto, né? Podemos dizer que mais uma contatada, mas assim, tipicamente contatada ali, né? Tem outros, eu não vi a lista total de pessoas, mas assim, eu estou me referindo dos internacionais, essa me chamou a atenção, né? Que eu assisti a palestra e realmente vejo ali uma contatada, no sentido clássico da palavra, né? Vamos nos ater assim aos termos, né? Tá bom, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. Espero que vocês tenham gostado.